Você se lembra do vídeo que eu fiz sobre a relação entre cultura e negócios? Das coisas que eu comentei lá, inclusive da importância que tem esse tema relacionado aos negócios? Bom, se você não se lembra, é um bom momento para você assistir o vídeo. Eu deixei linkado aqui no card para você clicar lá e assistir esse vídeo. Assista esse vídeo antes desse de hoje, porque os assuntos são relacionados e é muito importante. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu fiz, e além de tudo eu vou contar uma história muito engraçada que aconteceu aí comigo aí essa semana, e também falar sobre um país aí que está no hype, falar um pouco sobre a cultura desse país e como que isso pode interferir nos negócios, tá certo? Então depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo que eu falei sobre cultura e negócios. Mas primeiro eu peço que vocês me ajudem dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal. Também não se esqueça, siga a gente ali no Instagram, temos lá @Ciências e Negócios. Então você entra lá, segue a gente porque lá tem postagem todos os dias, então lá atualiza numa frequência bem maior do que do YouTube, mas aqui os vídeos são mais completos, né? Assim, não são vídeos mais longos, mas se inscreva lá e siga a gente lá também, tá certo? Bom, o vídeo de hoje, conforme eu falei, então vou começar pela essa história interessante que aconteceu comigo essa semana. Eu acredito que muitos de vocês não sabem essa curiosidade que eu vou contar. Estava voltando de uma viagem de negócios por avião, e aí, conversando com um passageiro que estava do meu lado, ele me chamou a atenção para um fato. Eu estava na fileira de número 14 e a gente olhando para os números da fileira, ela pulava do 14 para o número 12. Eu achei estranho aquilo, eu nunca tinha parado para perceber esse detalhe, né? Ele, lá não tem o número 13 nessa aeronave. Aí eu comecei a ficar curioso, né? E aliás, curiosidade é um negócio interessante, porque se você vai atrás, você acaba descobrindo bastante coisa interessante. Aí eu esperei o meu voo pousar. Quando o voo pousou, conversei com o comissário de bordo, perguntando para ele se aquilo era era algo incomum que só acontecia naquela aeronave ou se era algo mais comum do que eu imaginava, né? Bom, para minha surpresa, ele me disse o seguinte: este avião é fabricado por uma empresa americana, e as empresas americanas de aeronave, devido a um número 13 ser um número de azar culturalmente, eles fabricam os aviões sem a fileira de número 13. Aí eu achei, nossa, muito legal, né? Eu nunca tinha percebido isso acontecendo nas aeronaves, né? E aí resolvi pesquisar para ver se tinha mais aeronaves que adotavam isso. E para minha surpresa, tinham algumas outras que adotavam também. A Ryanair, que é uma empresa irlandesa, ela é muito conhecida por fazer voos de baixo custo. Os voos são extremamente baratos e viajam geralmente ali dentro da Europa. Eles também não têm em suas poltronas a fileira de número 13, por ser considerada uma fileira que dá azar. No caso de uma outra empresa de um outro país, a Lufthansa, que é uma empresa também de transportes aéreos, só que já é uma empresa alemã, ela não possui a fileira de número 17, porque é considerado também uma fileira de azar, né? Aí eu fiquei pensando, isso daí pode dar pano para manga, porque se o pessoal começar a envolver política aqui no Brasil, né? Mas beleza, vamos. Voltando ao assunto. Então, a Lufthansa é uma empresa alemã. E para ela, lá na Alemanha, o que dá azar é esse número 17, por isso que eles não fazem. E aí, eu vi que, assim, várias empresas adotam isso em vários países diferentes. Mas
eu resolvi fazer o seguinte, pegar um país como referência para trazer aqui algumas curiosidades para vocês nesse vídeo, né? E o país que eu escolhi como referência é a China. Por que a China? Porque a China é um país que está em franco crescimento, é um país que está aí no hype dos negócios, né? Então muita gente ou já começou a fazer negócios com a China ou pretende começar. Então, por isso, e é uma matéria que eu considero muito importante, então por isso que eu vou trazer algumas curiosidades e algumas coisas que vocês nem imaginam. Então assista esse vídeo até o final que com certeza vocês não perderão seu tempo, tá certo? A primeira curiosidade da China é o seguinte: lá o número de azar é o número 4. Aí você pergunta, nossa, número 4, né? Nunca ouvi falar nisso. Por que número 4? É porque tem uma curiosidade linguística, né, no mandarim, né? O número 4, ele tem a pronúncia, e eu não vou pronunciar aqui, obviamente, porque eu não falo chinês, a pronúncia muito parecida com a pronúncia da palavra morte. Então, número 4 e mortes são similares, e aí por isso é um número que traz má sorte. Inclusive, prédios na China não tem o quarto andar, você vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto e daí por diante. Você vê que negócio interessante, né? Então, se você está pretendendo fazer negócios com a China, tire o número 4 de todas as coisas que você for fazer. Por quê? Porque culturalmente, e aí é o que eu sempre falo, a cultura... Eu não estou aqui para julgar a cultura, achar que superstição é besteira ou alguma coisa nesse sentido. Meu objetivo aqui é que, assim, isso existe. E aí a gente tem que saber tratar e lidar com isso. Então, assim, se você vai construir alguma coisa na China e relacionar essa coisa com o número 4, um modelo de um carro, o nome de uma marca, qualquer coisa desse sentido, não faça isso. Você, com certeza, seu produto pode ser excelente, mas a chance de dar errado é muito grande. Por outro lado, na China também há números que trazem muita sorte. Por exemplo, o dobro do 4, 8. O número 8 para o chinês é um número de muita sorte. Por quê? De novo, questão linguística. O número 8, a pronúncia do número 8 é muito parecida com a pronúncia da palavra fortuna. Então, portanto, eles acreditam que isso traz boa sorte para eles. Então, se você for de repente fazer um negócio, colocar o número do seu celular, escolher uma placa de carro, sei lá, colocar uma fachada de uma empresa com o número 8, você já parte, entendeu? Com grandes chances de a sua marca, o seu produto, ele ser bem recepcionado pelo público. Então, a chance de dar certo é muito maior. Então, por isso que é tão importante essa questão desse conhecimento cultural, né? Inclusive, tem pessoas lá na China que, como status, elas pegam, por exemplo, o número do celular com muitos oitos, por quê? Celular com muito número 4, ou celular que tenha relacionado o número 4, é celular barato. Ele é mais barato do que com o número 8. Então, como forma de status, a pessoa, para dizer que ela tem uma boa condição financeira, ela compra um número do celular que tenham muitos oitos, né? Por quê? Porque é algo concorrido, é algo que pouca gente consegue comprar. Então, é uma curiosidade bastante interessante. Uma outra curiosidade foi a data de abertura das Olimpíadas de Pequim, que foi dia 8/8 de 2008. Isso não foi por acaso, era para dar boa sorte. Você vê como isso influencia de maneira pesado a relação de negócios, porque se isso influenciou até a data de abertura de uma Olimpíada, não vai influenciar os negócios do dia a dia? Outros assuntos culturais, por exemplo, que a gente pode destacar lá na China é o seguinte: a questão de dar e receber presentes. Na hora que a pessoa recebe um presente, ela é considerado deselegante ou mal educado a pessoa abrir o presente na frente da outra, de quem deu o presente. Então, você deve abrir isso num momento posterior. Isso pode dar conflito com alguma cultura, né? De repente, aqui no Brasil,
A gente não tem esse quesito muito forte cultural de não abrir. Aliás, muitas pessoas preferem que abra o presente, né? Porém, isso se for aplicado em outro país, na China, vai ter problema. E um outro ponto é que o seguinte, na hora de dar e receber o presente, você deve fazer isso com as duas mãos. A pessoa dá o presente com as duas mãos, a outra recebe o presente com as duas mãos. Aí você pergunta assim, tá, Leonardo, mas e daí, né? Para que eu preciso saber como dar presente? Você imagina só que você está numa reunião de negócios, você vai lá fechar negócios importantes lá na China, que seja o chinês o comprador, principalmente, mas pode ser o vendedor também, e que você tem interesses ali econômicos para lidar. E de repente ocorre na sua cabeça, ó, vou fazer um agrado, vou levar um presente para mostrar o quê? Um respeito pela cultura, um respeito pela pessoa. E aí, na hora de você entregar o presente para a pessoa, você entrega o presente, por exemplo, com a sua mão esquerda, simplesmente. Você pode não saber, a pessoa pode não te dizer, mas isso, no momento que você fez isso, seja por desconhecimento ou por qualquer outra coisa, a pessoa que tem aquilo intrínseco na cultura, ela não consegue se controlar. Ela vai receber aquilo como uma mensagem negativa, no íntimo da pessoa. Ele pode até não dizer, ele pode até de repente falar, não, talvez seja alguma barreira cultural e tal, mas o fato é que o seguinte, você já criou um certo desconforto ali, e para quem quer fazer negócios, o que você menos tem que criar é desconforto, você tem que ser o mais assertivo possível. Então você vê como pequenos detalhes fazem diferença, a forma de dar um presente faz diferença. Além disso, tem uma outra coisa. Seja para presente, seja para o que for. As cores na China têm significado. Então, na hora de você escolher a cor, seja a cor da propaganda da sua empresa, seja a cor do presente que você vai dar, seja a cor da roupa que você vai estar, entenda o seguinte, as cores têm significado. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. A cor vermelho e dourado são cores que representam prosperidade. São consideradas cores que trazem sorte para a pessoa. Então, quer dizer, tende a esse tipo de cor ser muito mais recepcionado pelo público em geral. A cor rosa, por exemplo, é considerado como uma cor alegre. Mas tem uma cor que você de repente pode até não passar pela sua cabeça e que representa um negócio muito ruim. A cor branca. A cor branca representa a morte. Quer dizer, você vai lá para a China lá e de repente você faz tudo certinho, entrega o presente com as duas mãos, aí você fala assim, nossa, eu não quero errar nesse negócio, e de repente você embrulha com embrulho branco. Quer dizer, você entrega com as duas mãos ainda, você está desejando a morte para a pessoa do fundo do seu coração, né? Então, quer dizer, você vê como essas coisas elas acabam atrapalhando, né? Também tem-se aí outras curiosidades engraçadas, né? Por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva no Brasil a gente tem a gente que eu digo a maioria da população tem esse negócio de que se abrir o guarda-chuva dentro de casa dá azar. Lá na China, o guarda-chuva, se você der, você nunca deve dar de presente, principalmente para um parceiro, né? Um namorado, namorada, esposa, esposo. Por quê? Porque a pronúncia da palavra guarda-chuva está relacionada é a mesma pronúncia da palavra separar. Quer dizer, se você está dando um guarda-chuva, você está desejando a separação. Né? Então é um outro ponto, você vê, não tem nada a ver com a cultura brasileira isso. E também, aí a gente pode aqui citar muitos outros exemplos, mas eu vou citar mais um, porque no mundo de negócios isso é bastante comum. Quem, assim, já não viu ou já não recebeu um relógio de presente, né? Na China,
O relógio, a pronúncia da palavra relógio é a mesma pronúncia da palavra funeral. Quer dizer, você nunca deve dar um relógio de presente, muito menos para uma pessoa doente, que aí você está desejando que a morte dela aconteça logo. E aí, a gente pode ficar aqui um tempão falando vários exemplos culturais, mas eu queria hoje reforçar o que a gente tratou naquele outro vídeo, porque a primeira vista, muitas pessoas acham que isso é uma coisa que não tem muita importância, mas isso, principalmente para empresas multinacionais, tem uma importância fundamental, é muito importante. Por quê? Porque isso pode definir o seu sucesso ou o seu insucesso nos negócios, tá certo? Então hoje eu queria trazer um pouco, até algumas coisas engraçadas aí, para a gente refletir um pouco sobre isso. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, dê like, ajude esse canal a crescer, compartilhe com os seus amigos, deixe também aí alguma curiosidade que você saiba que de repente eu não citei relacionada a esse tema, escreva aí embaixo nos comentários, tá certo? E a gente se vê num próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!